Muito bem, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 21. E chamou ao menino Icabô, dizendo: O Icabode, foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada presa e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Icabô, ou Icabode, onde está a glória, ou a glória se foi, ou foi-se a glória. Este foi o momento mais crucial da história de Israel. Israel perdeu a batalha, 4.000 homens morreram, os 2 filhos de Eli morreram. Eli, quando sabe da arca que é levada pelos filisteus, cai da cadeira, com seus 98 anos, quebra o pescoço e morre. Sua nora, mulher de Finéias, grávida, quando sabe que seu sogro morreu, seu marido morreu, e a arca é levada presa, se encurva para dar à luz, e antes de morrer, deu tempo de pôr o nome no menino de Icabode. Vivemos na era do Icabode. Que tristeza, que lástima, que dor sem igual. Icabode se repete outra vez. Uma época lamentável, a dos juízes. O livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 10, diz que após Josué e os anciãos, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem seus feitos, a obra que fizeram em Israel. Olha que coisa interessante. Parece que nós vivemos hoje outra geração que não conhece o Senhor. Se lembram quando Neemias edifica os muros, Esdras se preocupa com o templo? E diz a Bíblia que quando o templo é levantado, um grupo chora e outro grupo se alegra. Por que um grupo chora? Porque não havia a arca da aliança. E o outro grupo se alegra porque era uma outra geração que não conhecia o Senhor. Essa geração de hoje não conhece. O tempo passado, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, que era normal Jesus batizar no culto de crianças, 20, 30 crianças com o Espírito Santo. Eu cheguei a presenciar isso. 42, 50 irmãos batizados com o Espírito Santo. Eu cheguei a presenciar isso. Manifestações genuínas dos dons espirituais. Eu cheguei a presenciar isso. Mas hoje existe uma geração que ri, que está alegre aparentemente, porque não conheceu os feitos do passado do Senhor. Me lembra das palavras do filósofo profético Edmund Burke. Ele disse: um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Que verdade! O Icabode está estampado em muitas igrejas. Temos igrejas grandes, belas, arquitetura, que a gente é capaz de dizer, como os discípulos falaram para o Senhor: olha, mestre, a estrutura desse templo tem ar-condicionado, tem microfone de última geração, corais com togas, belas vozes, ministros de louvor refinados, sermões brilhantes, porém vivem o quê? O Icabode. São mensagens bonitas, porém não te levam a refletir sobre sua vida com Deus.
São mensagens que não fazem você parar de mentir depois que você sai do culto. São mensagens que não fazem você deixar de ter duas palavras, 2 pesos e 2 medidas. São mensagens que não fazem você parar de cobiçar o sexo oposto. São mensagens que não fazem você parar de navegar em sites proibidos. São mensagens que não fazem você parar de fazer sexo com sua esposa pensando em outra. E por que assim? Icabode. Foi-se a glória. Corais Icabode, jovens Icabode, a glória se foi. Os cultos de oração são vazios por causa do Icabode. Olhe bem para você, meu irmão, e veja se a glória ainda está com você. Se lembram de Moisés? Continuava com o véu, mas a glória já tinha ido embora. Se lembram de Sansão? O espírito saiu dele e ele não sabia. Se lembram da igreja de Sardes? Tinha nome que vivia. Quantas igrejas têm nome que vive? Os corais cantam bem, o pregador tem um baita de um sermão bonito, eloquente, só de palavras. A igreja de Sardes tinha nome que vivia, mas estava morta. Líderes Icabode, pregadores Icabode, cantores Icabode, corais Icabode, igrejas Icabode, a glória foi embora. O que fazer? O que fazer? Após ouvir essa reflexão aqui, leia todo o capítulo 6 de 2 Crônicas e depois o capítulo 7, o versículo 1. Faça a oração genuína que Salomão fez, trazendo a promessa para você. Porque o texto diz que depois que Salomão fez aquela oração, a glória de Deus encheu a casa. Elohim Iere Haramim Eleino. Deus tenha misericórdia de nós. Baruch Hashem.